sou professor universitário do Centro Universitário de Santo Agostinho, tenho graduação em administração, graduação também em economia, fiz o meu mestrado em administração na área de gestão organizacional e fiz também um doutorado na COPEAD, que é a Escola de Negócios da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em administração. E os desafios do futuro são os mesmos desafios do passado. Você ainda tem problemas mundiais que remetem a muitos anos atrás, problemas como fome, uma pobreza que você não tem acesso a saneamento básico ainda. Isso não só em termos locais, mas em termos globais. Você tem ainda desigualdades e sistemas econômicos que ainda são muito perversos, em que esses sistemas econômicos eles ainda geram exclusão, geram desigualdade. Hoje a sociedade ela tem um olhar muito mais para o futuro, para enxergar compartilhamento. Então não é uma economia mais dividida, que se pensa como antes. Então como que eu posso ganhar mais dinheiro? Mas como que nós podemos viver melhor? Não só o eu, mas o coletivo inserido cada vez mais nesses aspectos. A principal dificuldade que nós temos em ser seres humanos mais colaborativos, em ter essa cooperação global, é porque culturalmente nós somos criados desde criança de forma que a gente busca cada vez mais o individualismo. Hoje os sistemas educativos, os sistemas de educação, hoje os educadores, hoje as pessoas, empresas buscam cada vez mais ter um ambiente cultural, seja um ambiente cultural empresarial, seja um ambiente cultural social, os aspectos de colaboração. Eu acho que a palavra-chave do momento é a articulação de redes. Empresas cada vez mais percebem que eu tenho uma caneta e você tem um lápis. O consumidor ele não quer mais só a caneta, ele não quer só mais o lápis, ele quer a caneta e o lápis. Então nós vamos ter que se unir, nós vamos ter cada vez mais nesse cenário global processos de fusões, de aquisições por outras empresas, em que organizações conseguem juntar seus recursos, conseguem juntar seus esforços, porque individualmente não conseguem mais atingir o consumidor. Os seres humanos eles estão simplesmente no topo desse processo. Então a gente fala muito em futuro como se fosse uma coisa distante, como se envolvesse tecnologia, quando se envolvesse máquinas e equipamentos, e o futuro são pessoas. São pessoas que a partir de uma construção presente, uma construção do hoje, formam esse amanhã. E esse ambiente cada vez mais colaborativo é o que as empresas buscam no ambiente de trabalho, colaboradores, funcionários que são cada vez menos funcionários e cada vez mais colaboradores na própria acepção da palavra, que possam juntos construir plataformas de que não fui mais eu quem fiz, eu quem conquistei, somos nós, somos uma equipe, somos pessoas. Hoje a gente tem um cenário cada vez mais de intolerância. Por quê? A economia ela é feita de ciclos. Então você tem cenários econômicos globais mais favoráveis em determinados momentos do tempo e tem cenários econômicos mais desfavoráveis. A gente vem de um cenário econômico atual em que não é tão favorável do ponto de vista de economia global. O que se vê cada vez mais são países se restringindo economicamente. Esse movimento econômico que os países fazem é cada vez mais um movimento de intolerância para com essa colaboração. E a sociedade assimila esse aspecto de intolerância. E aí você vê cada vez mais grupos e minorias sendo suprimidos por outros grupos do mainstream, por outros grupos dominantes. E aí essas situações de intolerância faz com que os seres humanos se enclausurem cada vez mais em nichos. E esses grupos de indivíduos têm aspectos de consumo próprios, têm características próprias, características cada vez mais singulares e cada vez mais individualizadas. É esse o grande desafio das empresas atuais. Como é que eu consigo atingir esses diferentes grupos de consumidores, sendo que eles têm gostos e preferências diferentes? Ao mesmo tempo, como que eu não vou contribuir com essa segregação e eu, enquanto empresa que tem um papel social,
consigo promover cada vez mais a colaboração. Nem que essa colaboração do consumo envolva ser uma mesma bicicleta utilizada por vários consumidores, um mesmo automóvel sendo utilizado por vários consumidores, um mesmo produto de beleza sendo utilizado por vários consumidores. Como que eu, enquanto empresa, vou promover cada vez mais esse ambiente de negócio colaborativo? É a grande questão para o empreendedor atualmente. Um fator que sempre dificultou as estratégias globais dentro da empresa é a cultura. Porque quando você vai para diferentes ambientes de negócios, as dificuldades culturais são diferentes. Então, empresas multinacionais adotam modelos de padronização, mas quando chegam em determinado local, o padrão não é aquele. Aquele que não é o conceito global de beleza. Então, o que parece ser beleza, por exemplo, para o brasileiro, é diferente de beleza para outras localidades, para outros países. O que parece ser hábitos alimentares corretos para um país árabe, para um país do Oriente Médio, é diferente, completamente diferente do que são os hábitos alimentares, às vezes corretos para o brasileiro ou para o americano. Essas diferenças culturais mexem com os aspectos de padronização global. E isso é um outro cenário que as empresas encontram atualmente enquanto dificuldade de replicação de seus modelos de negócio. O modelo americano, ele é um modelo em que a universidade é procurada pelas empresas. Então eu desenvolvo pesquisa para organizações empresariais. Então, enquanto um departamento de medicina de uma universidade está desenvolvendo pesquisas para a indústria farmacêutica, está desenvolvendo pesquisas para determinados hospitais, um departamento de administração desenvolve pesquisas para as empresas daquela localidade. E no Brasil a gente tem um cenário um pouco contraditório. O investimento em pesquisa e desenvolvimento ainda é um investimento público, ainda é um investimento do governo federal. Como a gente já vem há muitos anos, independente de governo e de visão ideológica, em ambos os cenários de governo, em ambos os cenários de visão ideológica, ambos que eu digo porque hoje a gente tem uma questão muito polarizada no nosso país, a gente tem ambos os governos reduzindo o investimento em pesquisa e educação, porque já desde o governo Dilma, por exemplo, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento já são reduzidos. Isso continuou no governo Temer, isso continua, por exemplo, no atual governo Bolsonaro. Essa falta de investimento público faz com que você tenha um ambiente de pesquisa no nosso país cada vez mais sucateado. Aqui as empresas elas não financiam, elas não procuram. Por quê? Qual é o perfil básico de grande parte do empreendedor brasileiro? O que são histórias cada vez mais comuns de grandes empresas, de donos de grandes empresas, aquele cara que começou de baixo, aquele cara que não tinha instrução nenhuma no passado e aí com o tempo, com seu esforço, com seu trabalho, ele conseguiu montar um grande negócio, um grande império. Claro que com o tempo ele precisou profissionalizar a gestão e ele passou a ter profissionais cada vez mais competentes em determinadas áreas. Mas as empresas ainda não têm essa visão profissional de que é preciso primeiro pesquisar, investir em pesquisa e desenvolvimento para que depois eu possa colocar meus produtos e ofertá-los para os meus clientes. E aí quando isso não ocorre, eu coloco os meus produtos à venda e eles não vendem. E eu não entendo por que acontece isso. Eu culpo o governo e culpo o cenário econômico, mas eu não entendo que eu não busquei compreender antes disso as preferências desse consumidor. O que esse consumidor atual busca? Quem que é esse consumidor atual? Porque a gente entende o consumidor como uma única pessoa, mas hoje no cenário atual esse consumidor é cada vez mais múltiplo e cada vez mais diverso. Esse modelo é um modelo que é concentrado no Brasil, principalmente nas principais universidades. Então você tem algumas universidades de ponta, como a COPEAD, como a FGV, que ainda conseguem ter um alinhamento com as empresas. Você ainda consegue ter Ipiranga, Coca-Cola, L'Oréal, Globo, indústrias farmacêuticas financiando essas pesquisas, mas ainda são ações pontuais. Não é uma coisa que você olhe para o nosso país e diga que isso acontece em escala, como é feito lá fora em outros países desenvolvidos. Aí você chega lá fora, quando você coloca suas propostas de pesquisa e seus modelos de negócios para essa articulação academia
empresa, isso é visto de uma forma muito natural. Você não precisa convencer ninguém que tem que investir em pesquisa. As pessoas já sabem, é como um instinto, é como eu preciso comer. Então eu preciso, a empresa, investir em pesquisa e desenvolvimento. E aí nesse momento em que a gente consegue sair nesse novo horizonte e apresentar essas pesquisas em países desenvolvidos, essas pesquisas são muito melhor aceitas, são muito melhor financiadas. Eu não sei, outro dia eu estava vendo uma matéria de que as profissões do futuro, e que as profissões A, B e C, geralmente essas notícias colocam como profissões mais comuns, como a profissão de um contador, de um administrador, colocam, por exemplo, a profissão de um engenheiro e começam a colocar profissões X, Y, Z, geralmente as mais tradicionais, elas vão se extinguir e vão surgir essas novas profissões. E a gente vê que passa tempo, passa ano e sai ano e não é mais ou menos por aí. A tecnologia ela não muda esse cenário de uma forma de que vão se extinguir todas essas profissões tradicionais. O que acontece é que o profissional de cada uma dessas áreas, ele precisa se reinventar dentro da sua própria área. A engenharia não vai deixar de existir, a medicina não vai deixar de existir, o direito não vai deixar de existir. Agora, os profissionais de engenharia, de medicina, de direito ou de qualquer área que não acompanharem as inovações dentro da sua área e os movimentos tecnológicos em suas áreas de competência, infelizmente eles vão perder espaço no mercado de trabalho. Tem um livro que é o Chutando a Escada, do Ha-Joon Chang, que ele explica de forma bem interessante esse processo de interação econômica entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que isso na época da minha graduação marcou bem. Então eu entender um pouco mais desse contexto global, de como que as economias globais funcionam. Um filme, eu não vou hoje, o mundo tecnológico hoje é mais séries do que filme. Tem uma série no Netflix no momento, do Bill Gates, que mostra um pouquinho de como surgiram as ideias dele, como que foi a formação desse processo de ideias dele. Mas se eu puder falar em uma teoria e não um filme também que marcou, a gente tem cada vez mais as teorias das economias colaborativas. Hoje eu estudo cada vez mais o sharing, esse compartilhamento entre os indivíduos. Se cada vez mais nesse mundo de desigualdades as rendas são limitadas, eu tenho R$50 por mês, você tem R$50 por mês, mas os produtos que nós desejamos envolvem 100, envolvem 200, envolvem 300, esse compartilhamento em que cada um com seus 50 consegue consumir esse produto de 300, esse produto de 300 não é de um, ele é de todos. Então esse movimento de economia compartilhada é o que eu tenho estudado cada vez mais, esse sharing. O futuro visível, ainda entrando nessa deixa, é esse futuro de compartilhamento. Então, como que eu, uma empresa do setor de alimentação, consigo promover o compartilhamento de comida? Como que eu, uma empresa do setor de vestuário, como que eu consigo promover o compartilhamento de roupas? As empresas de beleza têm estudado um movimento muito comum, que são cemitérios de guarda-roupas, que são cada vez mais comum. Para eu não utilizar aquela roupa novamente, fica um guarda-roupa com uma série de peças que eu já não uso mais. Como que eu promovo o compartilhamento disso enquanto empresa? Como que eu promovo o compartilhamento no entretenimento, na alimentação, no transporte, no vestuário, nesses diferentes setores? Essa é a grande questão que o empresário de hoje tem que fazer.